Graças a Deus, saudamos as queridas irmãs, aos queridos irmãos do Grupo Espírita Sebastião, casa que nós estamos nos apresentando com muita felicidade, com muito amor, muito carinho. Recebemos um convite afável da nossa querida Lídia para que participássemos desses encontros, de reflexões, de estudos que a doutrina espírita nos traz para implemento, da nossa evolução, do nosso progresso espiritual. É a nossa rede, dos centros espíritas, como diz Kardec, em que nós, na verdade, frequentamos uma casa que é célula útil na sociedade. Como célula útil, todos nós temos o nosso dever de trabalho, de introspecção, de nos voltarmos para o Consolador prometido, que é Jesus de retorno na sua divina peregrinação. Nós nos chamamos Carlos Augusto, somos egressos do Centro Espírita Ibirajara, aqui no Andaraí, próximo aqui ao Maracanã. E aqui estamos nesse trabalho que nos traz muita alegria, muita satisfação. O tema é livre. E dentro desse tema, como em outros trabalhos, nós queremos dizer às irmãs e aos irmãos que não nos cabe fazer palestras nem exposições. Nós somos apenas aprendizes do Evangelho e quando nós nos reunimos, ainda que online, nós nos reunimos assim em grupo, sempre lembrando os trabalhos da nossa casa, das nossas reflexões, dos nossos trabalhos. É como se fosse uma união nossa. E quaisquer que sejam as abençoadas casas, o nosso é aquele sentido de união e de unificação. Então a matéria, mais especificamente o tema, que foi um tema livre, que nós assim nos lembramos, até por sugestão também da nossa querida Ângela Delu, lá da casa do Centro Espírita Ibirajara, era sobre espíritos protetores. Nós acolhemos a ideia, a sugestão, muito digna, e fizemos uma abreviada síntese do que está incerto no Livro dos Espíritos, que foi a nossa matriz para esse trabalho aqui, não é? Então, nós fomos buscar na parte segunda do Livro dos Espíritos, denominada o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. No capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo material, e na concomitância o item 6, que se refere aos anjos de guarda, aos nossos amigos, os bons amigos espirituais, aos espíritos protetores, Então, iniciando assim essas nossas reflexões, ainda muito, muito humildes, e que nós buscamos dentro do Livro dos Espíritos, inspiração para que eles possam ser disseminados, nós devemos verificar que, de fato, há na espiritualidade maior aquele trabalho para que os espíritos possam se ligar particularmente a um indivíduo para protegê-lo. E diz lá os livros dos Espíritos, através dos seus instrutores maiores, de que são os chamados irmãos, aqueles denominados bom espírito. Ou seja, o bom gênio não é o espírito bom, é o bom espírito. O espírito bom é aquele que está ainda com boas intenções, no caminho reto, está se purificando. Mas o bom espírito tem uma trajetória diferente que os espíritos bons também vão chegar dentro do progresso espiritual, Então, quais são as características desse anjo de guarda, chamado anjo guardiães de bons espíritos, É o desejo do bem, predominância do espírito sobre a matéria, e não lhes move as chagas da humanidade, ou seja, o orgulho, o egoísmo, a ambição. Eles já ultrapassaram essas fases próprias
dos mundos de provas, né, e expiação, mundo que nós vivemos, e muitos deles, evidentemente, também passaram por essas etapas, e por isso há esse liame, esses elos simpáticos que eles, pela obrigação, né, perante a espiritualidade maior, a Jesus, a Deus, né, eles se comprometeram nessa vigilância, nessa orientação aos seus tutelados, aos seus protegidos, né? Então, esse espírito protetor, ele é pertencente a uma ordem elevada. E qual é a missão do espírito protetor? Os espíritos da revelação, da terceira revelação, nos trazem um conceito que nos é muito familiar, muito característico aqui na Terra, não é? Ou seja, a relação de um pai para com seus filhos. Como é lindo isso, como é eterno, a relação de um pai para com seus filhos, não é? Ou seja, guiá-los na senda do bem, auxiliá-los com seus conselhos, né? Estar presente nas suas aflições, levantar-lhes o bom ânimo nas provas da vida. E quando se fala em bom ânimo nas provas da vida, nós, invariavelmente, nós retroagimos nos nossos estudos e sempre nos lembramos de uma obra que é sempre de consulta, não é? Para os estudos, as reflexões que nós fazemos. É a Boa Nova, de Humberto de Campos Espíritos. Ali, lá no capítulo 8, existe uma dissertação emocionante sobre o bom ânimo que Jesus instrui a Bartolomeu, um dos seus 12 discípulos. Bartolomeu era um discípulo triste. Jesus já sabia, pela sua natureza espiritual superior, única no mundo. E em certo momento, vou fazer aqui uma breve síntese, conversando com Bartolomeu, Jesus expôs a ele que ele colocasse o porquê das suas tristezas, embora Jesus já o soubesse. E Bartolomeu foi divagando, apresentando as suas tristezas, apresentando o porquê de ele ser um homem triste, né? E Jesus o instruiu, dizendo que nos nossos dias, nas nossas dificuldades, devemos ter sempre alegria, coragem, esperança, porque esse tríduo nos conduz à autorrenovação com amor, né? E dentro desses aspectos, dessa conversação com Bartolomeu, Bartolomeu foi aos poucos, né? Após essa conversação com Jesus e outras tantas instruções, se transformou num homem novo. Ele passou a entender todo mundo, das dificuldades do mundo, das asperezas, dos maus negócios nas suas pescarias, começou a respeitar os donos dos negócios, né? As dificuldades de que cada um enfrenta, os rompantes de cada um. Ele foi começando, até da própria família, que os irmãos o escorraçavam, o chamavam de vagabundo, seu velho pai sempre não o entendia, mas ele a todos passou a perdoar e a compreender. E todos começaram a notar a diferença de Bartolomeu após a conversação com Jesus. Essa conversação com Jesus interiormente é aquela que cada um deve ter no âmago do nosso espírito, nesse santuário que nós temos dentro de nós, ou seja, a nossa consciência, onde estão ali registradas as leis de Deus. Então esse é o bom ânimo que cada um de nós há de ter e há de conseguir, né, nas nossas existências, conseguir superar a nós mesmos e entender a vida sob essa visão da simultaneidade de um ajudar o outro, um compreender o outro. E continuando, aqui nós temos também um outro questionamento de que o espírito protetor se dedica ao seu tutelado desde o nascimento até a erraticidade, né? Que é uma palavra criada por Kardec, lá no Livro dos Espíritos, e até mesmo após a morte, né?
está na erraticidade, está no outro plano, em muitas existências corpóreas, né? Que mais não são do que curtíssimos períodos, fases curtíssimas na vida do espírito. Essa missão, conforme anteriormente tínhamos falado, ela é obrigatória. E exatamente por aceitar esse encargo, é que para que os espíritos protetores, né, possam cumprir a sua tarefa de amor, eles têm assim a opção de fazer a escolha daqueles aos quais eles vão apresentar o seu trabalho de tutela, de amparo, né? E para alguns, né, espíritos protetores é um prazer, para outros é missão ou dever. Qualquer situação aí é o trabalho de proteção, de tutela que vai se desenvolver, né? Continuando, ele se dedica a esse tutelado, né? Que faz parte das suas tarefas em assisti-los. Mas, como ele tem inúmeras tarefas, ele não renuncia a proteger outros indivíduos. Mas, evidentemente, como ele está vinculado àquele seu tutelado, ele o faz com menos intensidade, com menos exclusividade àqueles que também estão sob a sua tutela. E nessas situações, em função da lei do amor, da sua simultaneidade, que é uma decorrência, uma concomitância, outras providências no plano espiritual são tomadas para que ninguém fique deserdado, que efetivamente nenhum de nós está abandonado. A misericórdia divina está presente através do nosso Pai, que nos vigia, através da sua presciência, e a gente lê isso em obras póstumas, através da sua presciência, ele sabe na nossa área de atuação, nos observa carinhosamente através dos seus representantes, através dos seus prepostos, e nos desdobramentos, o espírito protetor que está numa categoria elevada. Então, temos aqui um outro questionamento de que ele nunca abandona o seu tutelado. Isso é importante, né? O que pode ocorrer é ele se afastar provisoriamente. E por que ele assim procede? Porque cada um de nós, vezes sem conta, passamos a fazer ouvidos moucos, como fazíamos lá à época de Jesus, quando envolvidos na turba, compunhamos a turba, ouvíamos Jesus, e Jesus nos falava por parábolas, não é? Aos seus discípulos. Ele contava tudo, todas as particularidades que eram próprias do seu evangelho, condicionadas evidentemente à evolução dos seus discípulos, que na verdade foram aqueles espíritos do plano da espiritualidade que foram trazidos para fazer parte da missão de Jesus na sua divina peregrinação na Terra. Não só os espíritos que encarnaram, mas como também aqueles outros que acompanharam Jesus aqui na Terra em todos os desdobramentos da sua divina tarefa, da sua divina missão, outorgado pelo Pai, tanto que, na grande parte das obras, e no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus é também conhecido como médium de Deus, né? Um espírito altamente responsável que recebeu a outorga do Pai de trazer o Evangelho do Reino dos Céus, que liga a criatura ao Criador. E ele é o intermediário dessa ligação. Muito bem. É mais uma reflexão no nosso relacionamento, não é, com o nosso espírito protetor. E, evidentemente, que quando nós partimos, né, certamente na vida espírita, nós reconheceremos o nosso protetor. Pois não é raro, dizem os espíritos superiores, que não os tenhamos conhecido antes de reencarnarmos.
Isso vincula, é uma concomitância à questão anterior, dentro daquela obrigatoriedade que tem o superior desenvolver, cumprir a sua tarefa através de elos simpáticos. Esses elos simpáticos são a formação que todos nós temos. Nós temos Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso Mestre, né? Maria Santíssima é o Espírito terno, angelical, nobre. Foi a Mãe Santíssima que, após a crucificação de Jesus, se deslocou com o evangelista João lá para o Éfeso, a casinha, aquela casinha no Éfeso, lá no monturo, em que se divisava todo o lago, todo o mar, né? E ela ali atendia na sua choupana inúmeros deserdados, inúmeros enfermos. Um deles a denominou Mãe Santíssima. Isso está na obra também de Humberto de Campos, e essa Mãe Santíssima se desdobrou até os dias de hoje, em que nós fazemos a nossa prece, lembrando, né, do carinho, do amor de Maria Santíssima por todos nós que compomos a humanidade terrena e a humanidade que também está no plano espiritual, porque a nossa humanidade é aquela terrena e aquela que está também nas regiões espirituais, né? Fazem parte do nosso mundo, né? Um outro questionamento é que os espíritos reveladores informam isso, que muitas pessoas não acreditam, não têm muita confiança, duvidam dessa doutrina dos anjos de guarda, né? E nessa doutrina, o que se verifica aí é o seguinte: mas se nós não conhecemos, não sabemos o nome do nosso anjo de guarda, do nosso espírito protetor, como é que nós vamos nos dirigir a ele? E aí os espíritos dizem que nós podemos contar com eles, que independente de nós não nos vincularmos a ele, nem por isso ele deixa de estar ausente, ele não deixa de estar nos orientando, nos trazendo assim a bagagem que ele conseguiu e que muitas vezes aqueles aos quais estão sendo protegidos, não é? Foram amigos relacionados no passado. É o nosso progresso espiritual. A gente tem muitos exemplos disso nos casos da doutrina. Muitos irmãos encarnados têm os seus protetores como aqueles amigos no passado, lá de passado mais assim, pretérito, mais remoto, não é? Em que vivemos em outras épocas e por razões diferentes nós estacionamos e devagarinho vamos vindo por aí e eles evoluíram. Mas mantiveram esse elo simpático, vamos dizer assim, essa limalha de ferro, né? E o imã, em que o imã atrai a limalha de ferro, né? Isso é muito lindo, é muito emocionante. É o chamado. Outro dia nós lemos um artigo sobre isso. A lei do amor tem vários desdobramentos, né? A caridade enseja todo esse planejamento da lei do amor, né? A fé. Quando fazemos uma oração, necessariamente não é a oração que vai aliviar as nossas dores, mas o sentido da verdadeira fé. A fé que nós colocamos está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a mãe da esperança, a mãe da caridade. Então, a nossa oração, com base na fé, aquela fé que se irradia da câmara secreta do nosso coração, é essa fé que vislumbra, luminosa, que vai atingir os páramos das regiões espirituais elevadas, os corações nobres. Quantas e quantas obras da doutrina espírita nos trazem os pedidos muitas vezes insignificantes. André Luiz declina isso nas suas obras, de que uma família com uma criança ali que era adotada faz uma prece humilde, sincera, mas muito significativa, que surgiu como um raio luminoso nos páramos das regiões espirituais. Isso nos ensina muito, nos traz hoje um sentimento que muitas vezes no passado nós não tínhamos,
porque a nossa marcha ascensional ainda é muito gradual, é muito lenta, mas ela é sucessiva, ela tem uma continuidade, ela é continuada em função da proteção, dos recursos que todos nós temos para evoluirmos, né? Lá na obra de Humberto de Campos de Boa Nova, há essa conceituação. Ou seja, Jesus instrui seus discípulos orientando de que, quando um irmão cai, não foi ele que caiu, foi o mal que caiu, porque ele, o irmão, estará sempre protegido, amparado, para a qualquer tempo e momento ele possa se reerguer, tomar os seus passos, aprender, muitas vezes sim, através de existências penosas, dificultosas para ele, mas é aí que ele vai se renovando, é aí que ele vai trazendo aquela alegria, aquela coragem, aquela esperança que Jesus transmitiu a Bartolomeu lá naquele capítulo 8º do Bom Ânimo. Então, esse aspecto dos espíritos protetores, não é? Que fazem a sua proteção de forma velada, não ostensiva. E há aí uma razão muito significativa para eles, para isso. É porque, em que pese toda a proteção que nós venhamos a ter dos planos espirituais superiores, aí incluindo, né, nosso Pai, Jesus, Maria, né, as legiões de espíritos iluminados, né, que fazem aquela comunidade de espíritos puros de onde Jesus faz parte e que, pela sua divina peregrinação aqui esteve, como governador e protetor espiritual do planeta Terra. É preciso que cada um de nós também mostre a seu trabalho, o seu esforço. Temos protetores, temos amigos, espíritos simpáticos, grupos socorristas, né, que estão sempre visitando os lares. Nós lemos isso em André Luiz, lá em Mensageiros, né, em todas as obras de André Luiz. Libertação, que é uma obra que dispensa qualquer qualificativo, qualquer pensamento negativo, é tudo ascensão, é tudo progresso espiritual, né? Ação e reação, obreiros da vida eterna. Todas as obras de André Luiz denotam o quê? Que ele foi evoluindo após passar 8 anos no umbral, sendo recolhido pelo ministro Clarencio, levado a nosso lar pelo trabalho, pela intercessão de sua mãezinha, a quem ela o visita, e ele, depois de algum tempo em nosso lar, pelo trabalho nas câmaras de retificação, também devidamente preparado, tem aquele sonho inspirado, aquele sonho divino, quando ele vai visitar a mãe nas instâncias elevadas em que ela estava. Então, tudo é amor, tudo é construção, tudo é o nosso esforço próprio, sim, nos ajustando aos elos espirituais ascensionais, não é? Então, essa questão do nosso esforço próprio é isso aí, é esse esforço vinculado a quê? Ao nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio, ele tem lá na questão 780 do Livro dos Espíritos, lá no seu capítulo 8º, no item 2, Marcha do Progresso, uma questão fundamentalíssima que diz respeito a esse liame de um bom espírito, de um espírito protetor com relação ao seu tutelado. Kardec pergunta se o progresso moral de cada um de nós acompanha sempre o progresso espiritual, o progresso, melhor dito, intelectual. Ou seja, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, e os espíritos respondem, decorre deste. Mas nem sempre o segue imediatamente. Então, são esses momentos que a gente vai progredindo moralmente, mas muito devagar. E a intelectualidade, ela sobe assim. Jesus já dizia isso, que a nossa inteligência seria o nosso impulso primeiro,
e a parte moral viria devagar, porque ele sabia da natureza dos nossos espíritos, não é? Então, Kardec sempre nas indagaçõezinhas, em determinadas questões, para esclarecer bem, ou ele compunha a letra A, B e até mesmo, em muitos casos, a letra C. Nessa hipótese, Kardec, na letra A, faz o seguinte comentário: mas como é que pode o progresso intelectual ser o mentor, ou seja, proporcionar, ele diz, engendrar o progresso moral? E aí os espíritos reveladores dizem assim: fazendo compreensíveis o quê? O bem e o mal. O homem pode escolher. Então, o desenvolvimento do chamado LA, livre-arbítrio, acompanha sempre o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos seus atos. Isso é muito importante, porque também não nos cabe só orar, rogar, suplicar, pedir a ajuda de Deus, de Jesus, de Maria, dos gênios bons, dos nossos bons espíritos, dos nossos espíritos protetores, embora muitas vezes não saibamos o nome, não sabemos da sua atividade que não é ostensiva, que é oculta e com a sua devida razão, conforme nós estamos vendo. Mas existe, né, dentro de nós esse sentimento de louvor e o Pai dissemina toda essa sua essência maior, a sabedoria única do universo, né, do Pai, para nos ajudar, nos auxiliar, não nos deixar desertados, né? E aqui há um conceito que também nós vemos em obras póstumas, muito bem condicionado e famoso, o famoso capítulo das expiações coletivas, em que Kardec indaga dos espíritos da terceira revelação, como doutrina espírita, ela explica realmente as nossas amarguras de um caráter individual, mas como explicá-las no caráter coletivo, não é? E o espírito de Célia do Plantier nos traz revelações que até o próprio Kardec insere na doutrina. Obras póstumas são aqueles estudos de Kardec que, após a sua desencarnação, vieram ser dados à publicidade. E os estudos são assim, magníficos para nossa, verdadeiramente instrutivos para o nosso conhecimento, para a base, assim, não de areia movediça, né, como está nos evangelhos, mas de terra firme, para que nós possamos construir nosso edifício, né, de moralidade, né, de intelectualidade pelos quais passamos. Um exemplo disso é a lembrança que nós temos da Idade Média, do século XIII, até o século XIX, quando Kardec reencarnou para e discípulo que era, escolhido por Jesus para fazer a codificação da doutrina espírita, ou seja, materializar a doutrina através do espiritismo que é empírico, o espiritismo que nos traz a verdade do mundo espiritual contida dentro da nossa capacidade de entendimento, de absorção e de praticidade, porque não vale só aprender, cada um de nós tem que colocar em execução o que está vivenciando. É como Jesus. Se Jesus tivesse vindo aqui apenas pregando sem exemplificar, a doutrina do mestre seria apenas e tão somente uma crença. Mas Jesus veio, pregou e exemplificou, tal qual nós nos lembramos da crucificação do mestre, de que nós, naquela época, contribuímos para essa crucificação. Então, nós queremos fazer aqui, agora, como fecho desses trabalhos, concomitantemente a essas questões, há uma instrução coletiva. Essa instrução coletiva são as colocações que São Luís e Santo Agostinho realizaram
após esses questionamentos relativos ao bom gênio, aos bons espíritos, ou seja, ao nosso espírito protetor, né? Nós vamos fazer aqui algumas citações de toda a tese que eles nos trouxeram, tese verdadeiramente transcendental, tese como se fosse um fermento divino levedando a massa. Porque Santo Agostinho, São Luís, todos os demais colaboradores de Kardec são aquele fermento divino levedando a massa, né? Jesus, com relação aos seus discípulos, os nomeou os semeadores. E aos chamados 500 da Galileia, aquele povo, aquela turba que ansiava por Jesus após a sua ressurreição, entre aspas, tinham aqueles que realmente o amavam e sentiam que ele retornaria para se despedir, aguardavam lá, junto às margens do Tiberíades, o nosso querido Tiberíades, sempre lembrado nas pregações de Jesus. E uma certa tarde para a noite havia na turba, na multidão que cercava Jesus, muçulmanos, gregos, soldados romanos, homens do povo, mulheres miseráveis com suas crianças, velhos encarquilhados, se juntaram para ouvir e ele veio e ele apareceu. E ele fez uma prédica. Ele nominou a todos aqueles que ali estavam como os primeiros trabalhadores na continuação do Evangelho, do reino de Deus nos nossos corações. Os titulou como os fermento levedando a massa, tal como ele, Jesus, era o fermento maior que veio fazer essa comoção espiritual em cada um de nós. Então, dentro desse aspecto, os trabalhadores, os chamados 500 da Galileia, está lá no capítulo 29 da Boa Nova, é um capítulo que, quando nós lemos, quem de nós não se emociona? Quem de nós não tem hoje ouvidos melhor de ouvir, coração para realmente sentir? Então, nós vamos fazer aqui uma breve digressão sobre essa mensagem sublime de Santo Agostinho e de São Luís. O que vem trazer um entendimento a nós é o seguinte, que no plano espiritual os espíritos superiores se interpenetram. O espaço não é problema. Eles têm, assim, aquela visão una do todo. Eles se interpenetram. O pensamento de um é o pensamento de outro. Não que eles sejam robôs. Cada um tem a sua singularidade, né? Cada um tem a sua formação. Mas todos eles se unem. Por quê? Porque há um terreno que é incontroverso na vida do mestre. O ensino moral. Todos os demais são atos, a vivência de Jesus, as palavras que a igreja tomou para a constituição dos seus dogmas, todos eles são controversos. Mas o ensino moral, é como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, na sua parte primeira, lá nos primeiros capítulos, é aquele terreno, né, espiritual, né, é aquela base do fermento espiritual em que todos se reúnem, de todos os cultos, de todas as religiões, porque ela é incontroversa. Esse ensino moral é a base, é o eixo da doutrina do Mestre. É ele que provoca a nossa renovação espiritual, a nossa transformação moral. Sem ela, nós não evoluímos. Então diz Santo Agostinho e São Luís: a doutrina dos anjos guardiães, que pelo seu encanto e doçura, deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a tarefa de ter junto de vocês seres que vos são superiores, prontos a vos aconselhar, a amparar, a vos ajudar
na ascensão da abrupta montanha do bem. Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou e aí, permanecendo por amor dele, desempenham bela, porém penosa missão. Quem diz o contrário? Nos proteger realmente é uma penosa missão. Onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Ó, interrogai os vossos anjos guardiães, estabelecei entre ele e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Revivescência daqueles momentos pretéritos, né? Em que tivemos lado a lado, muitas vezes, o nosso espírito protetor como um amigo nosso, afim com as nossas ideias, em que houve a ascensão maior dele e nós viemos mais devagar. Não penseis em lhe ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Caminhai, tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar. Porquanto essa meta é o nosso Pai, é o Deus nosso Pai. Né? Inteligência absoluta no universo em que todos nós estamos situados. E, finalmente, encerrando aqui essas nossas reflexões, não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. E aqui algo muito significante, São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar, que fazem sejam médiuns, todos os homens, médiuns ignorados hoje. Por quê, não é? Médiuns realmente todos os somos, Diz Kardec no livro dos médiuns de que médium é aquele que basicamente, para efeito não só conceitual, mas de prática, é aquele que exerce a mediunidade de forma ostensiva. Participa dos estudos mediúnicos, participa da prática desses estudos, que são as abençoadas reuniões mediúnicas, que é esse conjunto de alta valia, de alto valor mental, de alto esforço de regeneração de cada um de nós. Esse imã e a limalha de ferro em que faz assim toda essa concomitância, toda a evolução nossa. Por isso, todos somos médiuns. Por quê? Porque nós radiamos dentro de nós. Irradiamos, somos antenas psíquicas, Nós transmitimos e recebemos. Por que transmitimos e recebemos? É a sintonia, tanto para o bem quanto para o mal, É o nosso desenvolvimento moral que está atrelado ao desenvolvimento intelectual. O nosso livre-arbítrio segue o bem ou segue o mal. Nós, na atividade mediúnica, obrigatoriamente temos que ser, não só nas atividades mediúnicas, mas também na nossa vida de relação, na nossa vida social, o que falamos e pregamos nas reuniões. Porque nós não podemos ser dois senhores, um externo e um interno. Nós temos que ser e não ter. É o que nos instruem os espíritos queridos, Então são esses médios ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens.
tornando de roldão a incredulidade e a ignorância. E aí a lei de simultaneidade está aqui a todas as luzes. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe, para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança e à felicidade eterna. Então estão aí sintetizados dentro do tempo que nos cabe, o tempo disponível, né? As reflexões que nós temos aqui, o prazer de realizar, de fazer, de sintetizar, sentindo essa alegria no coração, a gente sente essa alegria, né? Pelos queridos irmãos aqui presentes, certamente a nossa querida Lídia, que aqui está também. Nós agradecemos o amável convite e, evidentemente, a existência é assim, né? Nós estamos invariavelmente nos encontrando e nos reencontrando, fazendo essa simultaneidade, esse desdobramento da lei do amor, essa unicidade, essa união e unificação. Agradecemos o carinho, a paciência de todos e pedimos a Deus, né, dentro da nossa singeleza, da nossa inferioridade ainda, e quem sabe venhamos a nos encontrar presencialmente, estabelecermos esses elos de simpatia no nosso caminho evolutivo. Graças a Deus, felicidades a todos, luz nos seus caminhos. Louvado seja Deus, que assim seja.